e se a pessoa não cuida desse luto, né, pode virar, no caso ali, é uma depressão já grave. Ela sempre estava pensando em suicídio. É tanto que ele pergunta para ela assim, de que você tem medo? Ela fala, da morte. Ele falou, não, eu sei que você não tem medo, porque ele sempre ajudava ela nesses momentos onde ela estava no ápice dos pensamentos negativos e das ideações suicidas. E aí, esse filme fica a reflexão, quem puder assistir, assista, do quanto as pessoas não sabem pedir ajuda e não conseguem pedir ajuda quando estão nesse estado mais grave. Aqui tem uma coisa muito legal, sabe, Fernanda, que você traz, e eu quero pedir como um exercício para as pessoas que estão nos assistindo, que é algo terapêutico que eu gosto de fazer muito, sabe? Toda vez que você for assistir um filme, a gente vai trazer outros trechos aqui para vocês nesse episódio, nos próximos, mas que você coloque atenção naquilo que mais te chama, sabe? O que dessa história mais toca você? Qual que é a frase que fala, poxa, essa frase ficou aqui comigo, tá? Porque a frase que fica com você é a frase que você geralmente precisa trabalhar, tá? E o que fica para mim desse filme, por exemplo, são duas coisas, tá? A primeira coisa é quando ela fala assim, ela fala mais ou menos isso, né? Alguém ali, ela tá conversando e contando, né, da irmã dela, se eu não me engano, ela fala, o que a minha irmã falou é que a gente não lembra de dias, a gente se lembra de momentos. Momentos. Isso aí Isso, também fica forte em mim. Isso ficou muito forte, porque quais são os momentos que a gente está criando? Porque às vezes, quando a gente está muito mal, a gente não está criando nenhum momento, sabe? A gente não tem lembranças, sabe? E para mim, isso é muito comum, sabe, Fernanda? Porque, por exemplo, quando eu penso em 2020, quando eu penso em 2021, no meio da pandemia, e estava tudo muito igual dentro de casa, sem fazer nada, tal, eu converso com as pessoas e eu falo, poxa, eu não tenho um momento de 2020 que eu lembro, assim, sabe? Parece que foi um ano vazio. Uhum. Não fiz uma viagem, não fiz nada, sabe? Tudo mesmo, mesma coisa. E aí, às vezes, é um questionamento para você. Quais são os momentos que você está construindo? Quais são os momentos que você vai lembrar e falar, poxa, eu quero isso para minha vida, sabe? E a segunda coisa que me fica desse filme aí é exatamente quando ela fala que ela tem medo da morte, sabe? E ele questiona. Mas eu fico pensando o seguinte, se algo é tão fácil para ela falar que ela tem medo da morte, né? Por que às vezes a pessoa que ela tá numa depressão tão profunda, ela acha que é melhor sair da morte? Isso que ficou refletivo. Existe uma falta de conhecimento em relação aos seus próprios sentimentos, né? Ela não consegue conviver com a tristeza, com a angústia e com a intensidade disso no seu próprio corpo. Então, a gente tem um funcionamento básico de sobrevivência que é lutar ou fugir, né? Nós somos programados para lutar ou fugir, ou seja, enfrentar ou encarar, né? E, às vezes, encarar para algumas pessoas, né, a nível cognitivo, a sensação fisiológica pesa muito, e aí a angústia é tão grande, é tão forte, é tão intenso, que o corpo reage dessa maneira, e aí os pensamentos que já estão negativos, e é rebaixamento de consciência, você já está com rebaixamento de consciência, suas emoções já estão te arrastando, né, de tanta densidade, né, de tanta infelicidade, de tanto conviver com os sentimentos de fracasso, né, e que para algumas pessoas é mais fácil pular para fora da vida, né, e o adolescente, ele vive isso muito em comportamento de correr risco, então muitos se cortam, muitos desafiam, né, vão para esportes muito radicais, ou fazem coisas sem pensar. Então o adolescente, a depressão, ela é tão silenciosa às vezes no adolescente, que eu tive uma amiga na época, antes né, de conviver com essa patologia em mim, quando era jovem, ela pegou uma arma e atirou na cabeça, e a gente ficou assustado, porque ela nunca tinha demonstrado, em nenhum tipo de comportamento, algum pensamento negativo, ou alguma fala de autodestruição. Então, eu lembro desse caso, que isso me marcou,
me marcou muito, porque ela andava com a gente, era muito alegre, e ela pegou a arma do pai em casa e deixou uma carta. Então, os adolescentes, a gente tem que ficar muito atento aos adolescentes, porque eles estão mais suscetíveis, porque a capacidade de lidar com frustrações para eles é um pouco diferente de nós adultos. A gente vai levando as pancadas e vai sobrevivendo às pancadas, mas os jovens, eles têm um pouco mais dificuldade de elaborar mesmo as suas próprias frustrações. E quando não tem apoio, rede de apoio, não tem conversa, não tem presença de pai e mãe, às vezes pai está trabalhando, mãe está trabalhando, ou não consegue mesmo uma rede de apoio, eles fazem movimentos de destruição mesmo e de suicídio. Então, a gente está dentro um mês da Setembro Amarelo, né, a campanha contra suicídio. É bom a gente falar esse tema agora em setembro, porque é preocupante, alarmante, porque a estatística mostra que 14% da população que é acometida com depressão são os adolescentes. Então, é um número muito grande. E a tendência é só crescer, né?